Bom dia a todos. Eu sou, digamos, um velho batalhador dessa causa do desenvolvimento local, e eu queria, nesses 20 e poucos minutos, apontar algumas janelas que se abrem, as formas como a gente tem trabalhado essas transformações, né? Deixa eu mencionar, antes de tudo, que nós estamos entrando numa era de turbulências, digamos assim, não é? São desafios relativamente novos. Nós temos agora pela frente a Rio+20, né, a grande discussão mundial sobre meio ambiente. Não há como esconder que nós estamos enfrentando problemas na área de desenvolvimento sustentável, dos mais variados tipos, né? Vai desde o desmatamento, que no Brasil progride muito, teve reduções fortes, mas continua sendo um imenso desafio. Nós temos a sobrepesca no sistema tanto fluvial como no sistema dos mares, dos oceanos. A sobrepesca é generalizada, nós temos colapsos de várias regiões, nós temos também contaminação das águas, tanto aquíferos como fluviais e das plataformas marítimas, afetando também a reprodução da vida nesse sentido. Nós temos pela frente uma evolução para o pós-petróleo, né, que tem, de um lado, a redução dos estoques de petróleo fácil, né? O petróleo vai continuar, mas o petróleo barato, fácil, acaba, e nós temos as emissões e a mudança climática, né, que exige de nós, digamos, mudanças de comportamento. É todo um paradigma, né, de estilo de consumo, um paradigma de uso de recursos naturais, um paradigma energético, né, que vai ter que ser repensado, né? Eu sou de São Paulo, para mim é uma coisa bastante sentida na pele, né? Nós perdemos em São Paulo 2 horas e 43 minutos por dia no trânsito. 2 horas e 43 minutos por dia, né? Quando temos um dia de trabalho de 8 horas. Né? É tempo que a gente não trabalha, não estuda, não descansa, está emitindo dióxido de carbono, porque a gente concentrou tudo no automóvel, no transporte individual, e deixou de lado o transporte coletivo de massa, né? E não pensamos, quando nós temos energia hidrelétrica, enfim, é pensar o uso dos recursos. Então, a sustentabilidade é um grande eixo de repensar a lógica, como estamos organizando os nossos municípios, né? O segundo grande escolha é, evidentemente, a desigualdade, né? Nós estamos ainda entre os 4 ou 5 países mais desiguais do planeta, o que gera tensões de todos os tipos, e, em particular, gera um sofrimento na base da sociedade inútil, né? Em termos éticos, é um escândalo, né? Nós temos isso pela frente como grande eixo, a redução das desigualdades em cada local. E, em termos econômicos, é uma coisa simplesmente que não faz sentido, né? Porque quanto mais a gente redistribui a renda, mais tem demanda na base da sociedade, né? E mais se estimula a economia, né? Nós, na medida que evoluímos para uma crise internacional que está se agravando, maior é a importância do mercado interno, digamos, do embasamento interno da nossa economia, né? E o terceiro escolho, né, evidentemente, a crise financeira internacional. Nós temos um sistema, para vocês terem uma ideia, nós temos um PIB mundial de 55 trilhões, mas derivativos emitidos, que são tipos de papagaios dos diversos tipos, enfim, emitidos sobre a riqueza planetária, estão na faixa agora de 600 trilhões de dólares, né? 600 trilhões de dólares de papéis emitidos para um PIB mundial de 55 trilhões. A partir daí, pressiona-se as mais diversos grupos sociais ou países para que apertem o cinto, né?
Quem deve aportar o cinto evidentemente, a grande discussão. Nós fazemos parte desse universo. Se vocês pegam as taxas de juros no país, são uma coisa absolutamente escandalosa. Não estou falando da taxa Selic, que é outro problema, né, que é um gigantesco problema, mas temos a taxa ao tomador final. Para vocês terem uma ideia, eu pago, a PUC me paga no Banco Santander, no cheque especial me cobram 160%, enquanto no Banco Santander, na Espanha, vocês podem pegar, santander.es, né, o cheque especial é 0% por 6 meses até 5.000 euros. Né? Vamos pensar a lógica, digamos, de quem está se alimentando nesses processos. Né? Eu estou pegando esses 3 escolhos, né? A problemática ambiental, que é um desafio imenso, em particular a climática, a desigualdade, nós temos que puxar grande parte da população para cima, e a desorganização planetária via sistemas financeiros, que são o pano de fundo, digamos, do que me pediram para falar um pouco aqui, em termos de transformação, de como nos administramos. Isso, para mim, leva a uma ideia básica, a resiliência. É legal cada município pensar, eu não vou depender só de um produto, não vou depender tanto assim de exportação, não vou depender tanto assim digamos, de ter todos os ovos só numa cesta. Certo? De certa maneira, nós temos que pensar um pouco, cada um, o nosso município, a mais longo prazo, em termos de sustentabilidade, de redução da desigualdade e de uso inteligente dos recursos locais, sem depender tanto assim de sistemas financeiros ou, particularmente, sistemas externos. Né? Esse é o primeiro ponto que eu queria mencionar. O segundo ponto, que desloca as nossas visões, digamos, mais interno aqui no Brasil, é a mudança dos referenciais produtivos. Né? Primeiro, que nós nos urbanizamos. Né? Isso é recente e tem efeitos explosivos. Né? Nós nos urbanizamos basicamente durante os anos 60, 70, 80, muito mais rapidamente do que a constituição das infraestruturas. Né? O que acontece é que, com essa urbanização, muda profundamente o sistema de organização de um conjunto de atividades que a gente chama de consumo coletivo. Né? No campo, tudo bem, a construção da casa é própria, a água é individual, é o poço ou o rio, enfim, o transporte é o jegue, é o caminhãozinho, o que for, enfim, tudo individual. Né? O lixo é na valeta. Na cidade, não. Na cidade, explodem as atividades de consumo coletivo. Quando eu pego um país como a Suécia, onde tem uma carga tributária da ordem de 60%, mas onde a aplicação dos recursos públicos, 72%, a decisão é local sobre o uso dos recursos, isso é para cobrir, na realidade, um conjunto de necessidades urbanas, porque não é só a casa, mas eu tenho que ter a água que chega, eu tenho que ter a rede de esgoto, eu tenho que ter o tratamento de esgoto, eu tenho que ter a telefonia, eu tenho que ter as ruas, guias e sarjetas, as redes escolares. Não é? Um conjunto de elementos que não se resolvem mais individualmente. Daí essa imensa expansão das áreas públicas locais nos mais diversos países, não porque sejam mais à esquerda ou mais qualquer coisa do gênero, mas simplesmente que é mais econômico você trazer sistemas coletivos de solução, tipicamente, voltando ao exemplo de São Paulo, pelo transporte coletivo de massa, em vez de cada pessoa tirar seu carro. Né, na publicidade é uma maravilha. Né? Você reparar, na publicidade nunca tem outro carro. Né? Enfim, e a pessoa tem aquela liberdade, né? Enfim, as cachoeiras, tal, depois fica parado ali na Marginal Tietê, né? Vendo as cachoeiras, enfim, né? É patético, né? Mas né? Portanto, o fato da urbanização nos leva a um conceito de gerar sistemas
públicos de serviços que absorvem muita mão de obra, são geradoras de emprego, não são geradoras, o pessoal sempre fala, né, vou inflar a máquina pública. Não, inflar a máquina pública, tudo bem se for mais procuradores, desembargadores e área, enfim, o que a gente chama de administração da administração. Mas ter mais professores, ter mais condutores, transporte público, coisa do gênero é ótimo, né? Enfim.